Vou deixar um pouquinho só para ver se tem som. Boa noite a todos. Do livro Sementes de Felicidade. Espere passar. A tormenta dos problemas e complicações vem destruidora. Você está sendo levado a posições que não imaginava defrontar. Mas aguarde. As situações se modificam e se acomodam. Acabam passando. Quando menos você esperar, tudo surge diferente. Controle-se. Espere com paciência. Resista. Quando você chegar de novo à tranquilidade, você gostará de ter demonstrado a sua força. É maior a alegria nascida da vitória sobre si mesmo. Então, convido todos agora a fechar os olhos, se conectarmos com o alto. Deus de amor e de bondade, Jesus, mestre de luz. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco na nossa noite de palestras, que se faça presentes mais uma vez. Lembrando de nos dar o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos estudar aqui hoje, escutar aqui hoje, e sempre lembrando de colocar em prática no nosso dia a dia como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, pela chuva maravilhosa que está caindo lá fora, agradecemos pela nova semana que está se iniciando e pedimos que seja uma semana cheia de paz, de amor, serenidade, paciência, discernimento e muita saúde para todos nós. Pedimos que essa luz maior que está sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cubra todo o nosso país, levando a todos os governantes o discernimento, a todas as pessoas que têm algum cargo de líder, que possam orientar aqueles que deles dependem. Pedimos também que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, que todos aqueles que encontrarmos durante a semana sintam-se bem perante a nossa presença. Que assim seja. Assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, na página 143, quando o mentor traz algumas reflexões acerca das crises. No mundo de expiações e provas que habitamos, o termo crise não trata de uma situação que pode existir na vida da pessoa, mas sim do momento em que cada um de nós enfrentaremos a sua dificuldade particular, o seu momento de crise, pois a crise vem para todos. Então, o mundo de provas e expiações, você falar em crise não é uma situação que pode acontecer, não é uma situação ao qual algumas pessoas estão sujeitas. Na verdade, cada um de nós, ao seu turno, ao seu tempo, vai enfrentar essa dificuldade de forma particular. Cada um de nós vai ter o seu momento de crise. Porque, apesar de não a desejarmos, apesar de não a entendermos como os espíritos a descrevem e a promovem para nós, todos nós encontramos os nossos momentos de crise porque ela é importante no nosso desenvolvimento. A crise, ela é necessária. Ela faz com que a gente saia daquela condição, aquela zona de conforto onde nós nos colocamos e nos impulsiona, faz com que nós caminhemos em direção àquilo que precisamos e, enfrentando as crises e as dificuldades, nós invariavelmente saímos da crise evoluídos, crescidos e melhorados. O Espírito Emmanuel trata desse assunto porque ele compreende, ele sabe que os momentos de crise são importantes para a nossa evolução. E ele toma esse assunto no livro em questão, traz os seus apontamentos porque eles são pertinentes para cada um de nós,
principalmente nesse momento da transição planetária, né? A saída da nossa humanidade dessa condição de provas e expiações para o mundo de regeneração. Essa palavra, o termo, vem do grego crisis. E lá na medicina, eles usavam essa palavra para referir o momento em que a doença define a sua evolução. Então existiu na Grécia Antiga uma palavra que determinava um momento decisivo, um momento de crise. E no caso da medicina, esse momento definido da evolução de uma doença, de um mal qualquer, ele podia encaminhar tanto para que o indivíduo naquele momento de crise viesse a se curar, ou que naquele momento de crise acontecesse a derrocada final. Definição que chega a ser surpreendente para o momento humano que vivemos nessa transição. Então a palavra crise, lá no seu original grego, define o momento decisivo. É aquele instante em que você diz, bom, agora só Deus sabe. Você sabe, os médicos costumam falar assim, né? Olha, nós fizemos o que tinha para fazer, agora é com ele. Ou ele fica, ou ele vai. Então, esse é o momento da crise, é o momento definitivo, é o momento em que a doença chega num ponto onde ou ela regride e o indivíduo se cura, ou o indivíduo sucumbe àquela doença. Se nós observarmos o momento atual do nosso planeta e percebermos o quanto nós estamos vivendo em crises, e o quanto as crises se multiplicam e se repetem, e algumas até surgiram, né? Não imaginávamos que há algum tempo atrás pudéssemos encontrar um momento onde tais tipos de crises viessem a se manifestar. A palavra crises, também em grego antigo, significa também decisão, significa julgamento, significa também separação, significa também momento decisivo. Então, estamos num momento de crise, estamos em um momento de definição se nós vamos melhorarmos ou se nós vamos sucumbir no nosso julgamento, se nós vamos nos separar em termos de transição evolutiva, se nós vamos fazer uma decisão assertiva e prognóstica para nós, ou se nesse momento decisivo nós vamos ter a nossa derrocada final. Inegavelmente estamos em crises. E sentimos que ela se avizinha, realmente. E se avizinha também o momento da decisão acerca de como se processará o futuro que nos acolherá. Mas mesmo que seja de forma inconsciente, sabemos que estamos nesse momento para isso. Então, o momento de crise também é um momento de nós olharmos para o futuro. Como que será no futuro? Porque se nós agora temos que decidir, ou nós melhoramos da nossa doença, ou nós vencemos o nosso julgamento, nós vencemos o momento de crise atual, e aí então, vencido esse momento, nós vamos visualizar um futuro melhor, nós vamos visualizar um futuro mais ameno, mais tranquilo, pelo menos por um tempo, né? Já que vivemos de crises em crises. Como será esse futuro? Nós vamos encontrá-lo ou nós vamos perdê-lo? Nós vamos observar o futuro e vamos nos sentir acolhidos, vamos nos sentir reconfortados, ou percebemos que no nosso futuro vamos encontrar mais dificuldades, mais dores, migrações talvez para outros orbes, ainda em processo evolutivo inferior ao processo evolutivo da Terra. Como que será? Esse é o momento da decisão, em como vai se processar o nosso futuro. Mas veja bem, decisão é uma coisa particular. A decisão é minha. Porque se nós vivemos uma crise, se nós estamos num momento de decisão, de transição planetária, vocês vão deixar que eu decida? Eu vou deixar que alguém decida para mim? Ou eu vou me sentar sobre mim mesmo e vou dizer, a sorte está lançada?
Não, o espírito do Emmanuel diz assim, decisão acerca de como eu quero o meu futuro, de como esse futuro se processará, de como esse futuro vai me acolher. E nós podemos, de repente, de forma inconsciente, nós podemos estar pensando, essas crises, eu não precisava delas, essas crises são para os outros, eu vejo os outros em crise, mas eu estou bem. Talvez quando a gente se encontra num momento muito confortável e favorável, talvez seja o momento de não precisarmos nos preocupar de forma externa. Porque externamente está tudo bem, externamente está tudo tranquilo, apesar das crises coletivas e mundiais, eu me encontro distante delas. Então eu não preciso me preocupar, eu me encontro numa ilha de conforto e de segurança. Talvez, mas só talvez, esse seja o momento, então, de nós não precisarmos nos preocupar com aquilo que está fora, para que possamos, então, nos preocupar realmente com aquilo que está dentro de nós. Aquele momento de crise íntima, aonde eu, num momento de transição planetária, realmente penso o que eu quero como decisão para o meu futuro. Eu vou ficar, eu serei um dos mansos que herdarão a terra, ou eu serei daqueles que precisará enfrentar as dificuldades, que precisará reiniciar numa escola mais material, ou eu vou ficar e vou me transformar junto com aqueles que herdarão a terra, os mansos e pacíficos, aqueles que desejam o bem e a ordem, aqueles que desejam o progresso e a felicidade, aqueles que ficarão aqui no planeta. Qual será a minha decisão? Então eu, de forma inconsciente, eu posso dizer que eu não entendo dessa crise, ou que a crise me atingiu e eu sofro com essa crise, mas todos nós sabemos que estamos aqui nesse momento para isso. O que Emmanuel quer dizer com isso? O que nós podemos traduzir dessa fala de Emmanuel? Emmanuel está dizendo assim, nós que estamos encarnados, nós que estamos vivenciando as crises materiais, nós desejamos estar aqui no momento da transição planetária. Nós nos candidatamos, nós desejávamos sermos confrontados com um mundo em crise, um mundo em transição. Nós planejamos no nosso movimento reencarnatório estar aqui nesse momento. Nós reencarnamos para isso, para essa crise mundial, esta crise planetária, esta crise de transição fazer parte do nosso currículo. E para nós decidirmos. Diante da crise, diante da materialidade, diante dos avisos, nós decidirmos sim pelo nosso futuro. Nós decidirmos pelo nosso futuro. Então estamos aqui porque nós queríamos estar aqui. E as pessoas em geral que não têm essa noção, que não estudaram Espiritismo, que não leram Emmanuel, elas dizem assim, mas eu não sei por que eu tenho que passar por isso. Sabe? Sabe sim. E quando nós retornarmos, quando nós voltarmos para a realidade espiritual, irão nos perguntar, e então, como você decidiu na sua crise, no seu momento de crise definitivo? Mas eu não sabia. Sabia. Inconscientemente. E assim, todas as noites, quando a gente dorme, nós somos chamados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos espíritos familiares, pelos nossos mentores, eles nos chamam, eles nos conclamam, eles dizem assim, olha, é o momento, faça agora, está tudo fácil, está tudo colocado, está tudo planejado, as pessoas estão reunidas, o momento é oportuno, faça, decida, não deixe ao acaso, não deixe à sorte, é o momento da decisão acerca do que se processará no futuro que vai te acolher. Eles dizem isso para nós.
Mas a gente volta, acorda e diz, nossa, que sonho ruim. Alguém me puxava a orelha. Então, de forma inconsciente, nós sabemos que estamos aqui para vivenciar este momento. Nossa crise é humana. Porque a gente pode pensar assim, por que Deus está fazendo isso agora, né? Por que Deus está judiando tanto da humanidade? Por que Deus manda tanta coisa ruim no momento, tudo junto? Por que Deus faz isso? Deus não faz. Essa crise é humana. Nós, pelas nossas escolhas, pelas escolhas que fizemos, e pelo modo como nós ignoramos os alertas, ignoramos os convites da vida, aceitando aquilo que veio vestido como modernidade, imaginando que o problema está nas estruturas do mundo e não no indivíduo. A crise é humana, a crise não é das instituições. O problema não é o governo, o problema é a humanidade que pega esse governo com a mão e faz o que bem entende. Aumenta a crise. O problema não é a família, o problema são as pessoas que dentro das famílias não vivem aquilo que é necessário numa transição planetária. Ignoram os alertas, ignoram os convites da vida. O problema não é das religiões, o problema são os seres humanos dentro das religiões, fazendo as suas escolhas e ignorando os alertas e os convites da vida. O problema não é da ciência, o problema são os seres humanos e as escolhas que eles fazem e pelo modo como ignoram. A palavra que você colocar vai se encaixar ali. O problema não é o sistema educacional, o problema são as pessoas, pelas escolhas que elas fazem e porque querem ignorar os alertas e os convites da vida. Serve para tudo. O problema é humano. A crise é humana, não é das nossas instituições. A crise, o problema não é da medicina. O problema é as escolhas e o modo como nós ignoramos os alertas e os convites. Precisamos entender isso. Nós estamos vivendo uma crise humana, uma crise dos espíritos encarnados. Essa é a crise. E está tudo errado, está tudo revezado, está tudo complicado. Por quê? Porque nunca esteve tão cheio de espírito com problema aqui na Terra como está agora. Antes vinha uma leva, depois essa ia embora, daí vinha outra, daí ia embora. Agora não, agora afunilou. Agora ou a gente faz a escolha certa, ou a gente ouve os convites e aceita os convites da vida, ou a gente vai ter problemas no futuro, sim. Veja bem, e a decisão é nossa. O que nós vamos fazer no momento da crise? Nós vamos nos somar ao problema humano ou nós vamos começar a fazer parte do problema espírita, do problema espiritual, a solução do problema do espírito? Eu vou começar a corrigir a mim e inspirar os outros, ou eu vou deixar aceitando as modernidades, imaginando e colocando o problema na família, no governo, na religião, na ciência, na educação, na medicina? Eu vou continuar fazendo isso. Num momento de crise, quando o problema é decisão. A crise é dos seres encarnados, é dos espíritos encarnados. A crise é humana. Porque família é ótimo, governo é ótimo, religião, ciência, educação é ótimo. Mas se nós formos lá, como é que tinha essas frasezinhas que aparecem na internet? Que se você coloca um porco na cadeira do rei, não é o porco que vira rei, é o castelo que vira um chiqueiro, né? Nós precisamos começar a perceber que nós temos que fazer a nossa parte, nos movimentar. O problema não são as coisas que nos cercam, o problema somos nós que fazemos as nossas escolhas e ignoramos os alertas dos espíritos que chegam até nós. Esquecemos e preferimos ignorar, quando alertados, que somos espíritos vivendo a escola da matéria.
Espíritos reencarnados para aprimorar os recursos internos. Que devemos nos submeter aos impositivos evolutivos atendendo às divinas leis. É isso que nós ignoramos. Se o problema é humano, se o problema é interno, se o problema é espiritual e psíquico, é lá que devemos plantar e devemos buscar as soluções. Nós ignoramos, e daí as modernidades que falava anteriormente são a respeito disso. Então, modernamente, a ciência diz, não, a ciência não diz, as pessoas através da ciência dizem, nós escrutinamos o corpo e não encontramos o espírito. Nós olhamos todas as vísceras e em nenhuma delas está o espírito. Então, o espírito não existe. Ignoremos o espírito. Vamos atender o corpo, vamos atender... Que discurso é esse? Preferimos ignorar, mesmo que nós tenhamos uma doutrina espírita que diz assim, vocês são espíritos encarnados, vivendo a escola da matéria. Escola. A matéria é uma escola, ela é para nos educar. E os espíritos, eles vêm e dizem, nós estávamos aí até então, hoje estamos aqui, mas temos a possibilidade de dizer, você é um espírito como nós, você vive a realidade material, mas você é espírito. Por que nós ignoramos isso? E aí nós, do alto das nossas sabedorias, utilizando família, governo, escola, ciência, dizemos não. Não, nós não somos espíritos, tudo é matéria. O universo, através de uma explosão, de um Big Bang, espalhou-se pelos rincões e nós somos o acaso da inteligência que se fez por si mesma. Bobagem. A ciência vai chegar na conclusão de que só é possível porque Deus interferiu. E aí nós, então, vamos ter que engolir a nossa ignorância e o nosso orgulho e a nossa prepotência e dizer sim. Vamos ter que falar nas religiões, sim, somos espíritos. Vamos ter que falar nas escolas, sim, somos espíritos. E os governos vão ter que dizer sim, nós estamos aqui para evoluir, então vamos trabalhar juntos. Não vamos criar esses problemas que nós estamos criando agora, porque nós achamos que devemos ignorar que somos espíritos. Devemos ignorar que o planeta em que vivemos, a sociedade que construímos, é cópia imperfeita daquilo que existe na realidade espiritual. E que nós estamos aqui para evoluir, para nos aprimorar. Os recursos íntimos que temos precisam ser extraídos. Precisam vir à tona. Então nós precisamos receber pressão. Nós precisamos arrancar de nós aquilo que é inútil e fazermos surgir a nossa luz. E então nós vamos nos colocar abaixo desses impositivos evolutivos. É um impositivo reencarnar, é um impositivo desencarnar, é um impositivo fazer isso tantas quantas forem necessárias vezes, atendendo aquilo que são divinas leis. Não é o acaso, não é o Big Bang, são leis divinas que nós preferimos ignorar mesmo quando somos alertados. Damos preferência aos sofismas do mundo, adotando posturas ilusórias acerca da divindade, posturas ilusórias acerca das suas leis, seja no ateísmo ou no agnosticismo, disseminando pensamentos de aproveitar o tudo da vida, porque só se vive uma vez. Então essa palavra, isso ultimamente na internet, nossa, como que essas coisas se disseminam, como nós fazemos questão de usá-las e vivê-las. Só se vive uma vez. Então nós vamos ao fim, ao fundo, na raspa nós vamos. Já que se vive só uma vez, utilizar tudo, se lambuzar, se intoxicar, que seja, porque só se vive uma vez. Não.
Reencarnamos quantas vezes forem necessárias, em quantos lugares, em quantos planetas, em quantos orbes nos servirem, até que nos transformamos em espírito puro, e daí não precisamos mais de matéria, precisamos daí sim do universo onde nos manifestaremos. Mas preferimos esses sofismas, adotamos palavras, não, só se vive uma vez, eu sou ateu. Eu preferi não acreditar em Deus porque só se vive uma vez. E já que só se vive uma vez, essa ideia de Deus só me atrapalha. Eu quero viver essa única vez ao máximo. Então eu sou agnóstico. Prefiro não falar sobre essas coisas, porque se eu falar, talvez eu me convença de que é um sofisma. Talvez se eu debater essas ideias com alguém que acredita, e talvez esse alguém que acredita me convença, e daí eu não vou viver essa uma única vez ao máximo. Idiotices, posturas ilusórias e idiotas, sofismas, palavras agressivas de Deus e do agnóstico. Deus existe e nós somos criaturas dele. Deus está na natureza e as suas leis estão escritas na nossa consciência. Mas quem vai deixar de viver essa única vez ao máximo para ouvir consciência que fala baixinho e que me chama ao trabalho, me chama à renovação, me chama ao momento, diz que eu estou aqui para aproveitar, diz que eu estou aqui para evoluir e que se eu não fizer direitinho eu vou reencarnar diversas vezes. Péssimas ideias essas, quero distância delas. Já que se vive só uma vez, que não exista Deus e que eu seja agnóstico. A crise é o momento que define o futuro. Emmanuel gosta dessas palavras e dessas frases que dizem tudo em poucas letras, né? A crise é o momento que define o futuro. E todas as pessoas e todas as coisas passam pela crise, recebendo seus alertas de modo que estejamos preparados no momento da decisão, adotando e aderindo à nova fórmula que se estabelecerá. Nada é a mesma coisa após a crise. A crise é um marco aonde as coisas mudam. Ah, mas eu não quero que mude. A crise é mudança. Ah, mas eu estou vivendo crise, mas eu quero que volte. A crise é mudança. E depois que muda, não é o que era antes. Queiramos ou não. Fiquemos bravos ou não, chateados ou não. A fórmula vai se estabelecer. E nós recebemos os alertas para que estejamos preparados no momento da decisão. Estejamos preparados no momento da decisão, adotando e aderindo àquilo que é o novo. Não, mas eu vou ficar aqui no velho, eu não quero aceitar o novo. É uma decisão sua. É uma decisão sua. A crise é um momento que define o futuro, mostrando para nós que uma nova fórmula vai se estabelecer. Então, assim, podemos adotar, podemos aderir, podemos ouvir os alertas, podemos nos posicionar, mudando a nossa cabeça de materialista para espiritualista, mudando essa vive-se uma vez para um espírito que reencarna, podemos mudar isso. E a mudança, ela é dolorosa. Basta que eu decida. Quando eu decido, eu decidi. Está feito. Eu decidi que eu entendo. Eu decidi que eu não compreendo, mas algumas pessoas compreendem e elas vêm e me falam, eu vou adotar essa postura. Uma vez que você decide pela mudança, uma vez que você percebe a crise,
você mudou. Simples assim. Vai ter dificuldade? Vai, mas eu não estou mais naquela de negar. Eu não estou mais naquela de me manter antes da crise. Eu não estou mais naquela de não decidir. Tem que decidir. É necessário decidir. Nós vamos ser empurrados para a decisão, porque a fórmula vai se estabelecer. E nós precisamos passar pela crise, não a crise passar por nós. Porque se a crise passar por nós, vai chegar um momento em que ela termina, mas aonde nós estaremos? Como estaremos? Que esforço precisamos fazer? Porque perdemos a crise. Olha só como de repente as fórmulas, as apresentações... Ah, mas eu estou no momento de crise, é uma coisa ruim. Não, eu estou no momento de crise, é uma coisa boa. É só como a gente pensa. Veja que coisa que é o Espírito. Que coisa que é o Espírito. Ele decide. E ele muda. E então ele percebe que a crise ajudou ele. A crise foi o momento que ele precisava. Mas nós preferimos os sofismas. A crise está estabelecida na natureza como uma expressão da sua realidade. Hã? Crise na natureza? A crise está na natureza. É uma expressão da realidade, demonstrando que o pensamento de Deus promove aquilo que necessitamos, de modo a deixarmos as letargias e leniências, adotando o trabalho como paradigma. A crise está na natureza e ela diz assim, Deus promove aquilo que necessitamos. Não é que Deus nos pune com as crises. Ele diz assim, vamos colocar tudo junto. E deixa eles decidir. Eles já são grandinhos. Eles já têm livre-arbítrio, eles já conhecem muita coisa. Deus promove o que necessitamos. E daí assim, tem uns que vão sair da letargia e da leniência e vão adotar um novo paradigma. Outros não. Mas é uma decisão deles, né? Porque eles já têm livre-arbítrio. E assim, lá na natureza, nós vamos encontrar, né? A crise está na natureza. O solo, a crise do solo é o arado. A crise da ave é a tormenta, é a chuva, é a inclemência do clima, né? A crise do minério é o cadinho, onde ele vai ser aquecido, onde ele vai ser derretido, onde ele vai ser fundido. As árvores, a crise delas são as podas. Então, na natureza, as coisas também têm suas crises, e nós, espíritos, temos as nossas. O Mestre Jesus sentiu o momento da cruz e anteviu a crise da violência sobre ele. Mais uma vez, nós vamos buscar o exemplo do Cristo, do nosso Mestre, para ser aplicado nos nossos dias, nas nossas vidas. Vamos ver, será que o Cristo pode ser exemplo no momento de crise? O que vocês acham? Podemos usar o Cristo nos nossos momentos de crise? O Mestre Jesus sentiu o momento da cruz e anteviu a crise da violência sobre ele. Porém, superou seus embargos e sentiu o regozijo de vencer a demanda, passando para o futuro com a certeza da bênção eterna da ressurreição em troca de algumas horas de horror. A bênção da ressurreição, isso aqui está lá no Novo Testamento, né? Quantas horas duraram os horrores da crise do Cristo, da violência que ele sofreu, da morte do corpo em que ele envergava? Quantas horas? Quantas horas? 12? Das 6 da tarde às 6 da manhã? Das 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia? 24 horas? Então não são horas, é um dia todo. Mas ele há 2000 anos nos fala. Ele voltou no terceiro dia. Ele surgiu.
ele se deixou tocar, ele falou, ele trocou impressões, ele continuou educando. E se nós nos esforçarmos suficientemente, talvez nós o encontremos. Talvez, logo. Então, algumas horas. O que é a eternidade diante de algumas horas? O que é um momento de decisão? Vou passar pela crise. Vou vencer a sua demanda. Vou passar para o futuro. E eu tenho certeza que é uma bênção. Esse momento de crise que estamos vivendo agora, talvez o terço final da nossa reencarnação, 2/3 não a vivíamos, o terço final seja uma grande crise. Mas o que é esse terço final de uma encarnação? Para nós que temos incontáveis. O que é o momento de decisão agora? Agora, não na próxima, agora. O que é o momento de decisão agora? Para que nós aceitemos o futuro e para que o futuro nos encontre preparados diante da decisão certa. O que é alguns anos na Terra nesse momento de crise em detrimento de um futuro aonde nós estejamos candidatos a um mundo novo, a um momento novo, aonde nós poderemos viver essa nova condição porque nós vencemos a crise. O que significa esse tempo de crise para nós diante de explicações como essa que Emmanuel nos traz? Como seguidores do Mestre, não imaginemos que seremos isentados de darmos o nosso testemunho diante da crise que marcará esse tempo. Vou ler de novo. Como seguidores do Cristo, do Mestre, não imaginemos que seremos isentados de darmos o nosso testemunho diante da crise que marcará esses tempos. Pois, assim como no passado outros marcaram a história, nos legando seus confrontos, todos seremos ao nosso turno. O Cristo, a gente tem uma ideia muito equivocada. As religiões tradicionais trazem o Cristo para nós de uma maneira muito equivocada, muito rasa, às vezes até meio mesquinha. Mas o Cristo, como um bom mestre que ele disse que era, ele vai querer ver. E qual é o nosso testemunho? E o testemunho lá nos evangelhos, no tempo do Cristo, ele não é só uma palavra. E o Cristo disse, eu tenho que testemunhar aquilo que o Pai me falou. Eu tenho que testemunhar aquilo que eu vi e vivi. Testemunho na boca do Cristo tem significado, não é só uma palavra que aparece no dicionário. E nós teremos que dar o nosso testemunho. Como que será o nosso testemunho? O testemunho de ir para o circo, ser amarrado no meio dos pelourinhos e sermos atacados por feras, enquanto as pessoas atiravam pedras e objetos, talvez seja de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Agora, na transição planetária, talvez não seja isso. Talvez. Talvez alguns de nós ainda precisem testemunhar com o sofrimento do corpo físico diante de situações muito vexatórias. Talvez. Mas talvez nós, nesse momento, tenhamos que dar outros testemunhos. Talvez o nosso testemunho seja viver esse tempo todo. Porque a crise também seria bom que ela fosse encurtada, que nós passássemos rapidamente por ela. Mas não, talvez nós tenhamos que passar. Até porque no nosso encontro passado, nos foi dito que os espíritos precisam reencarnar e precisam ocupar os postos e precisam trazer as suas ideias. Talvez leve uma encarnação inteira para que nós alcancemos algum resultado.
Talvez o nosso testemunho seja viver todo esse tempo de crise. E durante esse tempo de crise, darmos o nosso testemunho. Sim, nós somos espíritos. Sim, não se vive uma única vez. Sim, nós somos seguidores do Cristo e nós acreditamos que temos que dar o nosso testemunho e precisamos passar esse legado para frente. Diante das críticas, diante dos abandonos, diante das solidões, diante dos testemunhos de não nos entenderem, talvez esse seja o nosso testemunho. E Joana de Ângeles diz assim: faça e seja feliz. Ah, mas é uma crise, é muito difícil. Faça e seja feliz. Talvez o nosso testemunho seja esse, fazer. Mas ainda assim, encontrar a felicidade. Quando finalmente encontramos nossa luta imensa, quando encontrarmos nossa luta imensa, lembremos do mestre que deu seu exemplo e nos conduziu a semelhante posição, considerando a possibilidade da nossa exaltação, pois as crises são fonte sublime de renovação para o espírito. Então eu não imagino que alguém de nós esteja fora desse momento de crise, porque a nossa crise ela é geral, é irrestrita. Não imaginamos que saindo daqui, indo para um outro país, vamos encontrar uma situação melhor. O mundo, esse planeta se encontra em momento de crise. Essa humanidade se encontra em momento de crise. Nós percebemos o choque das gerações, nós percebemos as gerações em desequilíbrio, nós percebemos os indivíduos quebrando diante das imposituras, nós percebemos a fragilidade, a covardia, a preguiça. Nunca esteve em tanta evidência como está agora. Nós percebemos que o trabalho, apesar das suas possibilidades infinitas de nos auxiliarem e nos educarem, o trabalho está sendo esquecido, está sendo abandonado, está sendo subvertido. Nós encontramos problemas diante das nossas instituições que nunca estiveram tão desacreditadas e tão imersas na matéria como estão agora. Nós estamos num momento de crise e nós precisamos lembrar que ela é fonte de renovação para o nosso espírito, mas nós precisamos também lembrar que o Cristo deu o seu exemplo, e o seu exemplo foi máximo para que nós saibamos nos conduzir e nos colocar nessa condição. A crise está aí, nós precisamos aproveitá-la, é um momento de decisão, e o futuro vai ser definido depois dela, não será aquilo que existia antes, será uma nova realidade, e nós precisamos utilizar este momento para nos catapultar, para nos soerguer, para solidificar dentro de nós aquilo que é a realidade que os Espíritos nos trazem. Temos um grande trabalho e as nossas posições, aonde nos encontramos, são o local aonde a espiritualidade maior vai nos buscar quando tudo isso passar. O Espírito de Emmanuel nos traz esse alerta, o Espírito de Emmanuel sabe ser contundente, às vezes as suas palavras são fortes, mas esse é o momento mais importante, faz parte do nosso processo evolutivo e nós precisamos ser alertados, sim, sobre todos esses aspectos para que não possamos ignorar esses fatos e perder este momento tão importante. Aproveitemos essas admoestações e fechemos os nossos olhos agora, elevemos o nosso pensamento a Deus, que tudo promove para o nosso bem e para o nosso engrandecimento. Voltemos o nosso pensamento para Jesus, nosso Mestre, que sabe ser o nosso guia nesses momentos graves e difíceis. Ele sabe nos conduzir, Ele pode nos conduzir. Basta que nós aceitemos a sua liderança e façamos a utilização de todos os alertas que os seus enviados nos trazem e que os amigos espirituais promovem para o nosso entendimento. Que possamos, então, fazer a melhor escolha, entendendo esse momento e nos preparando para essa transição de forma a ficarmos entre as fileiras daqueles que herdarão a terra, como o próprio Cristo disse. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte. Que Ele ilumine os nossos caminhos, ilumine os nossos passos. Que assim seja.